Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede essa oportunidade de estarmos reunidos aqui novamente como Igreja de Cristo, aquela igreja primitiva que reunia nas suas casas, e nós tivemos esse privilégio de participarmos dessa coisa moderna chamada Igreja de Cristo, mantendo as mesmas tradições da igreja primitiva. Isso foi uma coisa assim de Deus, de muita sabedoria, humildade, e Deus consentiu que nesses últimos dias que antecedem a volta dele, nós conseguíssemos nos reunir como a igreja primitiva. Isso para mim é a coisa mais preciosa que nós temos no mundo hoje, esse privilégio. E hoje nós vamos falar de um título bem interessante, né? Os Illuminati querem te fazer Deus. Primeiro, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. A palavra Illuminatis não tem plural. Ela é uma palavra do grego que já dá nome no singular ou no plural, é a mesma palavra, não existe Illuminatis com S no final, não. Tá? Tanto no singular quanto no plural, ela se comporta assim. Então, o que varia é o Illuminati ou os Illuminati, tá bem? Às vezes as pessoas pensam que isso é erro. Não, e se eu tiver errado alguma coisa, por favor, me corrijam, porque eu faço as coisas muito rápido, correndo, às vezes escrevo o meu nome errado, e a data e não sei o quê, mas por uma nobre causa. E eu te pergunto, os Illuminati querem te fazer Deus. Isso é bom ou é ruim? Nossa, sem imaginar, imagina eu saindo na rua, está passando ali o Deus Pedrosa. Oh, chegou aqui o Deus Pedrosa. Nossa, eu pergunto lá aos meus filhos, quem é o seu pai? Meu pai é o Deus Pedrosa. Imagina que moral, hein? Você chegar assim na rua lá, vai fazer uma multa? Não, não vou pagar multa não, eu sou o Deus Pedrosa. Você vai pagar um imposto? Não, não vou pagar IPTU e IPVA, não, eu sou o Deus Pedrosa. Você já imaginou que coisa legal? Você faz, acontece, não, eu sou Deus. E é assim que a vaidade do homem é atingida por Satanás. Assim que ele chegou em Adão e chegou em Eva. Poxa, isso aqui, vocês são donos desse paraíso todo aqui. O que precisa mais aqui? Nada. Aí o diabo fala, não, mas vocês podem se tornar deuses. Vocês vão se tornar imortais. O que é? É só desobedecer a Deus aqui, ó. Está aqui a serpente, que é Satanás, que eles chamam de Lúcifer, né? Ou do dragão, a antiga serpente. Hoje ele se parece mais aí, é como o dragão lá na China. Aí a pessoa, não, agora estou muito feliz, agora sou Deus. Então nós vamos ver direitinho como é que isso acontece, como isso é dito por eles, e as pessoas caem neste conto do vigário, no conto do dragão, no conto da serpente, e literalmente no conto do vigário, e vendem tua alma para o diabo. Então vamos entrar aqui direto no assunto, para a gente não perder muito tempo, né? Só dando uma satisfação, na quinta-feira passada eu cheguei muito tarde, que nós fizemos 2 neurocirurgias grandes, graças a Deus, muito bem sucedidas, e além do cansaço eu cheguei muito tarde, né? E deu para a gente fazer aqui o programa, mas nós vamos fazendo, né? Que nós já estamos trabalhando aí no ritmo, então isso é natural. Mas é muito prazeroso estar aqui com os irmãos. Só não estarei aqui por motivos muito
óbvios, né? Ou estarei trabalhando, ou alguma coisa muito séria. Então vamos passar aqui para a sala, que vocês vão perceber os fatos como são muito importantes. E eu gosto de estar repetindo as coisas, porque eu fico feliz quando as pessoas falam assim, doutor Pedrosa está repetindo. Pois é, falando coisa há 40 anos, repetindo aqui hoje. E o povo ainda perdido aí, ó. Povo perdido. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Então vamos ver aqui. Este livro aqui, eu já mostrei para vocês, faço propaganda dele, é o livro dos Illuminati, escrito pelo Doc Marx. Foi um homem do último século, aí o cara mais precioso que escreveu esse livro e mostrou tudo que estava acontecendo com esses Illuminati, né? Olha, o Geraldo Goulart está dizendo aqui, já li quase todos os seus estudos sobre maçonaria e confirmo, é o braço direito do diabo para a implantação do governo do anticristo. Aí, ó, aprendeu tudo, Geraldo Goulart. Já falou ali, resumido, é isso mesmo. É uma honra poder estar aqui recebendo as informações tão preciosas, do qual nunca ouviremos do sistema religioso. Tony Sierra. Verdade, meu irmão. Verdade, isso tem um preço muito grande, mas nós estamos pagando esse preço. Aqui, ó, o Cristiano acompanha o irmão Pedrosa há muitos anos. Luana de Prete, Shalom. O Valdeci, esse povo aqui já é tudo de casa, né? Nossa, eu vejo o Daniel, Deus te abençoe, irmão Pedrosa, continue a falar a verdade dessa vida. É isso aí, Daniel. A Maria Lopes, boa noite, doutor Pedrosa, moderadores e todos, não é? A Raquel, o Sival, o Ricardo, nossa, esse grupo maravilhoso aqui, que nós tivemos aqui, o Denis, né, que já entrou logo no início, a Marlene, o Eric, Bia, grande Bia, doutor Pedrosa, senti sua falta, tá vendo? Eu já dei a justificativa, viu, Bia? Não estava na praia, não, trabalhando. Natalina Rodrigues, boa noite a todos. Eu também sinto muita falta de vocês. Isso aqui para mim é um momento muito especial que Deus reservou para mim e para vocês. É o momento da Igreja de Cristo. Carmen, boa noite, amado doutor Pedrosa. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Igualmente. E aqui vamos fora todos, né? Nessa época do coronavírus, eu pude ler e responder mais algumas informações. Mas a maioria das vezes eu leio, mas não consigo responder e escrever tudo. Mas eu vou até de madrugada, 3h30, 4 da manhã, às vezes, respondendo. Porque eu tenho um prazer enorme de estar dando satisfação aos irmãos. Então nós vamos ver aqui, hoje nós vamos sintetizar o que nós já falamos esses 40 anos, para vocês verem que é extremamente verdade, e está tudo aqui, ó. Mas não escapa uma coisa, irmão, como o povo está tão desapercebido, como Jesus falou no sermão profético em Mateus 24, as pessoas não iriam perceber. Me dá um desespero, as pessoas estão casando, dando-se em casamento, igual nos tempos de Noé, de Ló, e não percebem as profecias se cumprindo. E nós temos, vamos dizer assim, esse faro, a gente já conhece por um pingo é letra, você já conhece a mensagem, a palavra de Deus, o que Deus está falando, numa palavra só, a gente já consegue entender tudo. E o povo está aí, furando buraco na água, né, como eu digo, peneirando fumaça, enxugando gelo, fazendo um montão de coisas que nem Salomão, no final não serviu nada, foi um trabalho inútil, descrito por ele próprio em Colossenses, o capítulo 2, no livro que ele escreveu, Colossenses, é de Paulo, como é que é, meu Deus? Provérbio Eclesiastes 2, escreveu dizendo o trabalho inútil que ele foi. E assim é a vida das pessoas. Cada pessoa tem lá sua vida e vai no final chegar lá e ver, o que eu fiz?
furei buraco na água, peneirei fumaça, enxuguei gelo. Trabalho inútil. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu falo lá para as pessoas que eu estou anestesiando no hospital, irmão, eu prego o evangelho o tempo todo. Eu fiquei muito triste, falei muito, com muito carinho, com um rapaz de 16 anos, irmão, a idade da minha filha caçula. Levou 4 tiros de fuzil, não sei o que, não morreu. E Deus manda esse cara na minha mão. Para quê? Anestesiei o cara, super nervoso, jovem, coitado, novo, uma criança. Tem que falar do evangelho para ele, e as pessoas não falam. Não falam e ficam com raiva quando você fala. Eu dou meu testemunho, falo com a pessoa, sai disso, existe uma saída, chama-se Jesus Cristo. Você imagina você com 16 anos começando no mundo do crime. Qual a expectativa da sua vida? Geralmente não passam de 25 anos. É isso que eu falo, Deus te deu uma perspectiva de vida, por pior que seja. Você tem um alvo, você tem uma direção para você olhar e caminhar. Você tem uma saída lá no final do túnel. Então, por mais problemas, lutas que nós temos, nós temos direção, nós temos acompanhamento de Deus. E eu fico triste, irmão, porque as pessoas não têm nada para oferecer a um garoto desse. Vão lá falar de futebol, de novela, de Hollywood, de Disney. O que pode mudar, transformar uma vida dessa é Jesus Cristo, não é nova ordem mundial, não é Satanás, não é religião. E é assim que a gente tem mudado esse país. Desses últimos anos que nós temos pregado esse evangelho verdadeiro, com certeza o Brasil tem menos prostituta, menos ladrões, menos corrupto, menos mentirosos, menos assaltantes, menos bêbados, menos usuários de cocaína, maconha, crack, menos violência. Porque se não existisse o evangelho aqui nessa face da terra, esse mundo já teria acabado em destruição. Por que nós vamos parar com esse ministério? Jamais, por maior que seja a luta, a aflição, não pode parar, até que eu volte, Jesus falou. Então nós vamos mostrar aqui mais uma retrospectiva, começando lá do Jardim do Éden, que nós falamos de Adão. Vamos ver aqui o que está escrito em Gênesis capítulo 3. Vamos ler aqui rapidamente, para os irmãos entenderem que eles têm uma mesma ideia, como Jesus revelou a João Batista. Eles têm uma mesma ideia. O que Satanás fazia 6.000 anos, está fazendo a mesma besteira, a mesma mentira, 6.000 anos depois. E o povo acha que isso é novidade. Vai ter falta de cultura assim no inferno. Vai ser burro assim no inferno. 6.000 anos que Deus já revelou e mostrou as coisas. Que o cara continua achando que é alguma coisa. Vamos mostrar aqui, vamos ler. Disse a serpente, é o símbolo usado por todos os símbolos da maçonaria, que é o dragão, né, que é a antiga serpente, é a mesma coisa. É usado vastamente pela sociedade secreta, a serpente. Disse a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos. Quer dizer, tirarão as vossas vendas. Por isso, no ritual da maçonaria, eles têm lá aquela venda nos olhos. Tudo isso é a encenação do tempo lá do Jardim do Éden.
Ó, você está com esses olhos vendados, você é o Adão, tá? Você é o Adão. Agora nós vamos tirar a venda dos seus olhos. Lúcifer, Bafomete, vai tirar a venda dos seus olhos. Exatamente isso que faz na iniciação. Para lembrar lá do Jardim do Éden. Você imagina que coisa terrível, irmão. Um pastor fazendo isso. E está lá entregando todo o rebanho dele para Satanás. Todos eles fechados com a ONU, na Organização Mundial, no Conselho Mundial de Igrejas. Todas as religiões já entregam a Satanás. Eu fiz um vídeo, você pode ver, sua carne está tratada, o seu couro já está vendido. O sistema religioso te entregou a tua alma lá para o inferno. Então, preste atenção que essa encenação do início, eu já não mostrei a foto que você vê, o cara vem com a camisa aberta, com a perna alta, né, arregaçada, os olhos vendados, com a corda no pescoço. Exatamente isso aqui. Então vamos repetir aqui, ó. Disse a serpente, que é um símbolo vastamente usado pela maçonaria, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, ensinando, que isso é ensinado pelos maçons, e você será como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí você, quando fez aquele ritual da iniciação da maçonaria, você bate lá assim, de onde você vem? Eu venho das trevas, o que você quer? Eu quero luz. Bate os 3 toquezinhos lá, aí você, depois no final, tira sua venda, pronto. Você é Deus. Deus do grau 1, aprendiz. Você é Deus. Tiramos a venda dos teus olhos. Que coisa, que coisa. E ali você jurou, diante do grande arquiteto do universo, se você revelar os segredos do grau 1, do grau de aprendiz primeiro, que me corte a garganta. Aqui, ó, a navalha é esse polegar. Me corte a garganta, da esquerda para a direita. Você faz esse gesto assim e deixa a mão cair, o braço cair. Ali você já vendeu a alma para o diabo. Ali você já aceitou o que Adão e Eva aceitou. E qual a repercussão disso? O que Deus fala na palavra dele? Não dá para colocar muita coisa aqui, né, irmão? Eu vou lembrando. O salário do pecado é a morte. E daquele tempo em diante, por ironia deles, que eles queriam ser imortais, eles passaram a ser mortais, porque pecaram, desobedeceram a Deus. E o salário do pecado é a morte. Deus não tinha feito Adão e Eva para morrer. Deus não te fez para morrer. Mas pela entrada do pecado no mundo, a serpente teve autoridade sobre a vida do ser humano, em decorrência da irresponsabilidade, da ignorância da Eva e de Adão. Aí depois veio Jesus, que nos deu poder de ressuscitar. Pelo menos o nosso corpo volta ao pó, mas a nossa alma, ela vai permanecer para sempre com Deus. Com o nosso espírito. Então nós temos a esperança depois em Jesus Cristo, porque Deus preparou o plano de salvação para os servos dele. Então, sabendo isso, a citação de Albert Pike no livro Moral e Dogmas, na página 321, aqui, ó, ele cita que Lúcifer é Deus, é o Deus do bem e do mal. Infelizmente, o Deus da Bíblia também, Adonai, é Deus. Vocês estão vendo isso? E eu vi a mulher, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos,
e a árvore desejável para dar entendimento. Eles queriam entendimento, fizeram a maior burrice da vida deles, que prejudicou toda a humanidade. Até hoje os maçons consideram a elite do conhecimento. Eles se consideram sábios. Protocolos dos sábios de Sião, né, que eles chamam, que nós chamamos protocolos dos idiotas de Salomão. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Foram abertos os olhos, e o que eles viram? O pecado. Aí eles viram o pecado. As vendas foram tiradas. E conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira. E fizeram para si aventais. A maçonaria usa até hoje esses aventais. Usa até hoje aquela venda nos olhos. Para simular exatamente aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Vamos dizer, a maior desgraça do mundo. É repetido todas as vezes na iniciação na maçonaria. E outras ordens, eles fazem isso, a mesma coisa. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se. Agora eles estão em pecado. Eles têm que viver secretamente. Têm que viver escondido. Eles tinham uma vida livre. Isso que é democracia, liberdade. Implica em responsabilidade. Eles não tiveram responsabilidade, perderam a liberdade. Olha lá nos Estados Unidos o que esse povo de Satanás está fazendo. E está querendo chegar aqui no Brasil. Nós estamos atentos, orando e clamando ao Senhor. Os Estados Unidos vai se arrepender muito por ter se afastado de Deus, sem ter entregue a essas sociedades secretas de Adão e Eva. Eu escrevi na época 100 fatos. O fato 40, eu escrevi Sociedade Secreta do Éden. Ali que começa a sociedade secreta, Satanás, o dragão, a antiga serpente. Ali que começa a primeira sociedade secreta, com os olhos vendados, com os aventais, e dizendo, você é Deus, você é imortal. Está 6.000 anos essa mentira do diabo aí. Então eles reuniram secretamente. Então Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores. Então esconderam-se Adão e Eva da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então nós vamos lembrar o que disse Senhor Deus, que é vergonhoso revelar o que eles fazem oculto. Então você vê como que eles falam tudo a mentira. Daquele momento Adão e Eva passaram a ser mortais. Eles eram imortais. Aí eles dizem, ao contrário, você vai imortalizar. Vocês vão virar Deus. Eles viraram o pecado. Trono de Satanás. Imediatamente Deus deu a solução. Eu vou fazer sair do ventre da mulher quem vai esmagar a cabeça da serpente, aquela que lhe fere o calcanhar, ou seja, que está sempre na covardia, né? Vem por trás e creu lá no pé da Eva, né? No calcanhar. Então nós vamos ler aqui agora Efésios 5, 6. Então vocês entenderam isso? O que fez ali? Tem mais. Nós vamos entender mais coisas. Então isso aí é o que está na palavra de Deus. Vamos ver aqui Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo sempre fala isso, né? As pessoas estão imitando os judeus, estão imitando os religiosos aí, né? Imitando os religiosos, põe roupa de judeu, cabelo de judeu, quipá de judeu, não sei o quê, imitando os católicos, os padres, as duas bestas que mataram Jesus Cristo. O anticristo e o falso profeta, as duas bestas de Satanás de Apocalipse 13, as pessoas estão imitando. Sede, pois, imitadores de Deus
como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou. Entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus em cheiro suave. Que coisa linda, né? Mas, aí eu já venho uma preposição adversativa. Mas, porém, no entanto, entretanto, contudo. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Já fala, prostituição, impureza, qualquer tipo de impureza ou cobiça não pode estar entre vós, que não convém aos santos. A palavra santo significa puro, separado. 3. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, como essas coisas que não convêm, mas antes ações de graças. Em tudo dai graças. Porque bem sabeis isto, 2 pontos, que nenhum devasso, promíscuo, devassidão, ou impuro, ou avarento, ganancioso, né? O qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. A avareza, o amor ao dinheiro é desgraça do mundo todo. Jesus fala lá em João 10, versículo 10, ele falando aos mercenários, aos religiosos: vocês vieram para matar, para roubar e destruir, vocês são mercenários. Eu sou o bom pastor, vocês são mau pastores. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que aconteceu lá com Adão e Eva? Filhos da desobediência. Desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus. Portanto, não sejais participantes com os filhos da desobediência, com eles. Pois outrora éreis, vocês estavam nas trevas. No passado, outrora, vocês estavam nas trevas, tá? Mas agora sois luz no Senhor, né? Você estava nas trevas, outrora, lá no passado. Agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Onde tiver injustiça, onde estiver a avareza, onde estiver a mentira, Deus não está ali. Provando o que é agradável ao Senhor. 11. E não associeis, não entrem, não participe de sociedades onde tem obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Deus manda condenar essa sociedade secreta, perversa. Porque as coisas feitas em oculto, até dizê-las é vergonhoso. Quantas coisas que eu já disse aqui para vocês, que Deus já revelou para a gente, de tudo que eles fazem em oculto, dá nojo revelar. É vergonhoso revelar, dá tristeza revelar. Eu falei para vocês 200, 300 fotos e vídeos de homens de 80, 90 anos, velhos, barrigudos lá, careca, já quase morrendo, praticando reuniões com sodomia, 3, 4, 5, 6 homens, fazendo sexo com bode, sexo com porca, sexo com ovelha, sexo com cachorro.
Pelo amor de Deus, é o fim de um ser humano. Satanás mostrando, você é imprestável. Porque Satanás tem ódio do ser humano, que Deus nos deu muito mais autoridade. Satanás nunca mais vai voltar ao céu, o anjo caído. Mesmo ele fazendo o homem pecar, ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, e nos deu condições de voltarmos ao céu. Satanás nunca mais vai voltar ao céu. Por isso ele tem um ódio tremendo de você, dos seres humanos. Porque Deus te deu uma autoridade muito grande, resgatou você da mão do bode, resgatou você da mão da serpente, resgatou você da mão do dragão. Vocês entenderam? Então, vamos ver aqui o que Alberto Pike, ele fala agora, no livro dele, Moral e Dogmas, na página 567 aqui, ó. 567, essa página aqui, ó. O que ele fala no 26º grau. Isso tem repetido, está repetido em várias vezes no livro dele, né? Eu pego algumas citações. Pike, no livro Moral e Dogmas, no grau 26, na página 567, contrariando os princípios bíblicos, a inversão dos sentidos, afirma que o príncipe das trevas, Adonai, que criou Adão. Lembra que eu falei para vocês aqui dos Illuminati, dos 10 Illuminati mais importantes, sendo o primeiro o Salomão, o segundo o Pitágoras e um dos últimos, Adam Weishaupt. Lembra eu falando sobre esse estudo com eles? Eles chamam o Deus da Bíblia, de Abraão, Isaac, Jacó e Yahvé, de Demiurgo. Demiurgo é uma expressão que significa Satanás, o diabo. Então, ele, como refere ao nosso Deus, por isso que eles usam a Bíblia ao contrário. O que eles falam tudo é o contrário. O comunismo está vindo aí para juntar as pessoas, para fazer justiça. Tudo ao contrário, irmão. Está juntando as pessoas para matá-las, para escravizá-las, como Salomão fez, como Satanás sempre fez. E esse governo mundial, vou botar o chip, a marca da besta, é para escravizar as pessoas. É o pai da mentira, tudo deles é o contrário. Está aqui, por isso que eu fiz tanta questão de ter esse livro Moral e Dogma, para ninguém dizer que eu era mentiroso. Ou talvez poderiam até me processar, dizendo que eu estava levantando essas calúnias. E espalhei isso por... Esse livro era dos altos graus da maçonaria, não podia sair da loja. Livro secreto de lá. Eu escancarei, agora estão vendendo aí para todo lado essas mentiras. Então, ele disse aqui, ó, contrariando os princípios bíblicos ou a inversão dos sentidos, ou seja, por que eles põem o cara para jurar lá com a mão em cima da Bíblia? É porque eles usam a Bíblia ao contrário. Para ele, Satanás, o dragão que é Deus. E o nosso grande Yahvé, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, eles chamam de Demiurgo, de Satanás. Eu não entendia por que eles usavam a Bíblia lá. Se eles não praticam nada daquilo que está praticando, como a palavra de Deus diz, examinar tudo e reter o que é bom. Então vocês vão ver que os livros de satanismo, eles usam a Bíblia a satânica de Antônio Lavey, ele pega, faz todo o Pai Nosso ao contrário, tudo ao contrário. E continua ao contrário até hoje, dizendo, eu não falei, eu vou mostrar aqui, no livro já está escaneado aqui, que no topo da maçonaria lá você encontra 3 deuses. Aqui, ó, o livro, até separei aqui para vocês verem, ó. Maçonaria, o engano fatal. Está escaneado aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Lá no topo, esse vermelho aqui, essa faixa vermelha que está aqui, essa tarja vermelha, está dizendo aqui, ó, tem aqui com exclusividade o juramento do grau 32 completo, que é o grau 32 da maçonaria, que isso era oculto.
Isso era oculto. Então, você chega lá no topo, você encontra 3 deuses. Vênus, Brahma, Vênus e Shiva. Os 3 deuses no topo da pirâmide. Brahma, o Deus criador. Vênus, o Deus preservador. E Shiva, o Deus destruidor. Por isso que eles chamam de construtores, mas eles próprios se dizem os destruidores. Então eles querem destruir tudo, o serviço público, a família, todas as coisas, o ser humano, as crianças lá no útero eles querem matar, escravizar todos os seres humanos. Exatamente, eles trabalham falando uma coisa e vivem outra, por isso que tem que ser secreto. Eles se dizem construtores, mas a palavra de Deus diz que eles vieram para matar, roubar e destruir, dito pelo próprio Jesus. E ele diz que são construtores da desgraça alheia, da destruição. Então vamos continuar aqui, ó. Para evitar que Adão perdesse a luz, os demônios Adonai, né, o proibiu de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, pelo qual ele teria... Imagina esse Deus do mal, fez aquele paraíso, deixou Adão e Eva ali felizes e tranquilos, e botou Satanás lá no inferno. O que mais Adão e Eva precisariam ali? Tinham tudo ali. Paz, alegria, felicidade. E se Deus fez o sexo, no momento oportuno, ele seria usado. Mas eles desobedeceram o tempo de Deus. Pronto. Aí perderam tudo isso. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esse povo que está fazendo essa nova ordem mundial que eles chamam, eu falo, sempre eu botava esse nome, nova ordem mundial do anticristo, para as pessoas saberem que essa nova ordem mundial é 100% de Satanás, não tem participação nenhuma de Jesus, do povo de Deus com isso. São as duas bestas, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então vamos ver nas palavras deles. Porque a gente falava, não, mas lá na maçonaria tem pastor, o Silas Malafaia está lá, o Bispo Macedo, o Papa está lá. Está tudo bem, você é louco, Pedro, você é maluco, você é mentiroso. Vai estudar. Esses são homens de Deus, está aqui, ó. Eu dei um livro desse para o médico do Bispo Macedo, trabalha comigo, meu amigo até hoje. Falei, olha aqui, entrega lá para o Bispo Macedo esse Moral e Dogma, para ele saber quem é Satanás, quem é maçonaria. Entreguei um livro desse para o médico do Bispo Macedo. Entregou na mão dele. Irmão, eu já fiz um estrago no inferno que vocês não têm ideia, não tem como calcular. O espírito de intrepidez e ousadia que Deus me deu. E fiz chegar esses livros na mão dessas lideranças todas. Os seminários batistas, seminário presbiteriano, metodista, fui botando um livro Moral e Dogma em cada um deles. Olha aqui, ó. É do diabo. Lá na igreja, da época do maçom Fanini, lá entreguei um livro na mão dele. Dele não, quando eles tinham tirado ele do cargo lá, e botamos, tinha um outro interventor lá, o pastor Ebenezer. Eu, Paulo Pimentel e o Algedi, tivemos os 3 juntos lá, entregamos o livro Moral e Dogma na mão deles. Então você vê, para esse povo dizer, eu estou indo para o inferno, mas estou sabendo que eu estou indo para o inferno. Então ele diz aqui, para evitar que Adão perdesse a luz, os demônios, Adonai, né, o proibiu de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, pelo qual ele teria conhecimento do império da luz e das trevas. Adão obedeceu, mas um anjo de luz, Satanás,
o induziu a transgredir e lhe deu os meios de obter a vitória. Satanás deu a vitória a Adão e Eva. Que vitória é essa, irmão? Os dois filhos, um filho já mata o outro, ou seja, matou 25% da população do mundo. Uma violência sem limite. De 4 pessoas lá, Caim matou Abel. E Deus diz em Mateus 23 que eles vão pagar por todos estes crimes que eles cometeram, desde o assassinato de Abel. Você que está pagando, que está servindo a Satanás na sociedade secreta, nesse sistema religioso de Satanás, você vai pagar pelo sangue de Abel até os dias de hoje. Mateus 23, antes do sermão profético que Jesus fez no Mateus 24 e 25. Tá? Os demônios, Adonai, criaram Eva e o seduziu a um ato de sensualidade que o fragilizou e o prendeu novamente nas amarras da matéria. Segundo eles, Deus, Adonai, foi culpado pela queda de Adão por ter criado Eva. Deus criou Eva para destruir a vida de Adão. Aí bate com o que Satanás falou através da boca lá de Salomão, né? Encontrei uma coisa pior do que a morte, a mulher. Então Satanás reencarnou em Salomão como ele estava aqui, encarnou em Adão e Eva. A mesma coisa, vocês estão vendo, entendendo como a palavra de Deus é perfeita? Daí o fato das sociedades secretas, desde Adão, discriminarem tanto a mulher. Porque eles acham que a mulher que foi a responsável pela destruição da humanidade, né? Que Adão não foi culpado, não. Claro que foi. Ele foi conivente com isso, ele participou, mas primeiro Satanás foi tentar a mulher, para depois dela tentar Adão. Então ela foi um instrumento. Mas eles dizem aqui, ó, de fato a sociedade secreta, desde Adão, discriminarem tanto a mulher como a responsável pela queda da humanidade. Na revelação do cristianismo verdadeiro, vemos a valorização da mulher através da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo que botou os homens e as mulheres em nível de igualdade, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Aqui vocês têm uma imagem que ele chama a Cabala, então eles usam essa imagem para tudo. E aqui a imagem do velho homem, sempre trabalhando aqui um triângulo aqui tem os nomes dos deuses e dos demônios, aqui um outro triângulo no peito, aqui na cabeça um outro triângulo, e é assim que eles trabalham com essa cabala. Isso aqui é o homem Adão, na cabala. Onde que você vai encontrar Deus aí, gente? Então vocês estão vendo que isso é fato, e eles fazem isso, e acreditam até hoje. Então vamos ver aqui mais um pouquinho nos Illuminati, o link aqui que nós pegamos esse material, o trecho 1, Origem de Pitágoras, Conexão Fenícia e a República dos Illuminati. Só lembrando aqui, vocês lembram que Salomão foi fazer pacto lá com os fenícios? Depois Salomão foi fazer pacto com Irã, o rei de Tiro, para comprar madeira, para construir templos. Irã de Tiro, que em Ezequiel 28, descreve, deixa eu ver aqui, como uma manifestação de Satanás. O rei de Tiro é considerado aqui, ó, só para as pessoas lembrarem, por que essa conexão com os fenícios? Ezequiel, vamos botar aqui 28, 25, 28, ó. Profecia contra o rei de Tiro. E ele queria se apresentar como Deus aqui, o rei de Tiro. Só vou ler, não coloquei, que eu já falei isso muitas vezes, mas para vocês associarem esses textos com o que está lá em Apocalipse.
Rei de Tiro, Salomão aqui já eram 3.000 anos depois do Éden, aproximadamente. Salomão foi 1.000 anos antes de Jesus, né? Então, olha o que ele diz aqui. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas, aí ele diz, 2 pontos, né? Mas tu não passas de homem, rei de Tiro, você não é Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Irmão, essa sociedade secreta, Salomão, rei de Tiro, todos esses satanistas, eles querem passar como Deus. Aqui, eu estou botando Ezequiel 38, por isso nossos estudos são demorados, que a gente mostra tudo, e aqui tem muito mais citação. Então, isso daqui é descrito, esse rei de Tiro, como uma manifestação de Satanás. Quem é que diz lá em Isaías? Que diz assim: Eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E que diz que vai subir aos céus acima das estrelas, querendo parecer Deus. Então, quando você chega aqui, esse aqui, porque conhece os povos, e diz que nunca mais subsistirá. E nós vamos pegar aqui Ezequiel 34. No final, último versículo, ele falando a esses pastores que querem só pastorear as ovelhas gordas, né? E não pastoriam as ovelhas de verdade, que eles se sentem deuses também. Olha aqui em Ezequiel 34, versículo 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. E agora, o comunismo são esses Illuminati, que foram criados na Primeira Guerra Mundial, depois fizeram a Segunda Guerra Mundial, ficaram mais fortes os comunistas, e a Terceira Guerra Mundial agora para dominarem todo. Eles querem fazer com que todas as pessoas se tornem deuses. Essa conexão aqui, ó, com a Fenícia, tá vendo aqui? É aí que eu botei o rei de Tiro aqui. E é lá que Salomão fazia. Também se considerava um deus, e a Fenícia também um deus. Tanto é que ele desobedeceu a Deus, ele era Deus. Por que ele precisava se subjugar a Yahvé? Deus advertiu-lhe 2 vezes, 1 Reis 11, de 1 a 11. Está vendo aqui? Então eu vou pegando os textos, porque se eu colocar aqui fica muito longo. Mas aqui esse livro dos Illuminati, ele fala tudo isso aqui, gente. Do Adam Weishaupt. Agora eu vou mostrar mais uma coisa de Albert Pike. Aquela carta que ele mandou para Giuseppe Mazzini em 15 de agosto de 1871. Aí o cavaleiro estava levando numa bolsa de couro essa mensagem. Aí veio um raio, uma providência de Deus, caiu em cima do cavalo. O cavalo caiu, o cavaleiro também, e foram socorrer e acharam essa bolsa. E dentro dessa bolsa estava essa carta de Albert Pike encaminhada para Giuseppe Mazzini. E essa carta está guardada 7 chaves no Museu de Londres. O Vaticano teve acesso a essa carta. De lá eles sabem disso. E os Illuminati dizia na carta que eles planejavam lançar os nihilitas e os ateístas. Eles criam todas as religiões, eles vão acabar com todas as religiões, botar o penúltimo ato dele, todo mundo para ser ateu. Depois, quando tiver todo mundo ateu, como esses caras todos que estão com a mão assim, adoradores de luz, eles se dizem ateus. Depois que tiver todo mundo ateu, aí a mídia toda, irmão, você vê qualquer besteira que a mídia fala, o povo acredita.
Eu sempre disse, a gente não acredita, a mídia está lá no protocolo dos idiotas de Salomão. Nós controlamos a mídia, nós criamos as crises econômicas, nós colocamos e tiramos os políticos. Os fins justificam os meios, isso é a Bíblia deles. Aí eles fingem, lá no juramento, eles não juram com a mão em cima do protocolo dos idiotas de Salomão. Depois, então, esse livro que eu tenho aqui, do Protocolos do Sábio de Sião, ganhei de um cara que estava na maçonaria. Estava lá, olha o que a gente lê lá, ele me deu aquilo como se fosse uma coisa assim maravilhosa. E eu fosse ler, poxa, que legal. Quando eu vi, falei, isso é tudo incompatível com a palavra de Deus. Que ali diz, nós somos o poder judaico-maçônico invencível. E ele viu que eu era descendente judeu, e ele achou que eu fosse encarar aquilo, que maravilha, eu vou ser Deus também, eu vou participar desse domínio da terra. Mas isso é obra do diabo, o diabo não manda nada, não domina nada não. Então, só recordando, 22 de janeiro de 1870, Albert Pike teve aquela visão com Lúcifer. Para você ter um pacto desse, você tem que sacrificar criança, praticar homossexualismo, mentir, matar, roubar, um montão de coisa, de pecado para Satanás. Poxa, esse cara é meu amigo, esse aí, meu. Aí Satanás se manifestou a ele e disse, ó, para dominar o mundo, vocês têm que fazer 3 guerras mundiais. E ele estava mandando essa carta para Giuseppe Mazzini, isso é um detalhe só da carta. A carta é enorme. Eu já fiz vários programas aqui mostrando toda essa carta de Albert Pike. Aí ele diz aqui, então eles vão lançar o ateísmo como a penúltima arma de Satanás, e a última vai ser todo mundo crer que Lúcifer é Deus. Então provocar um formidável cataclisma social em todo o seu horror mostrará claramente para as nações os efeitos do ateísmo absoluto. Todo mundo ateu na face da terra, ateísmo absoluto. Está vendo? Olha, o fulano de tal, o presidente lá dos Estados Unidos, o presidente da China, o presidente, é tudo ateu, ó. Todos são ateus, aí todo mundo, agora é o governo mundial do comunismo, o comum é isso. Todo mundo ter Satanás. Por isso eles criaram as religiões, destruíram as religiões para todos ficarem ateus, e agora todos vão se tornar Deus Lúcifer. Então presta atenção no que eles dizem aqui. Ó. Então eles vão provocar um formidável cataclismo social, uma destruição da sociedade, que em todo o seu horror mostrará claramente para as nações os efeitos do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da mais sangrenta agitação. Vocês viram esses Black Matter que eles fizeram, todos aí nesses mundos, Black Bloc, e toda essa agitação, eles que criam isso. Esse grupo ISIS, como disse lá o que era candidato a presidente dos Estados Unidos há muitos anos, ele já faleceu, o cineasta americano, que fez vários documentários, o Aaron Russo, e ele, numa entrevista com Alex Jones, ele falou que ele era amigo lá do Rothschild, eles queriam levar para o outro lado, falou, nós que criamos esses grupos terroristas, você vai ver daqui uns 11 meses o que vai acontecer, nós vamos abalar o mundo todo. Era o World Trade Center. Ele já sabia 11 meses antes de acontecer. Tem a entrevista, está aqui no nosso canal. Aaron Russo, um cara muito legal, e ele fazia documentários, ele contando isso. Então esses caras que criam isso, gente, esse cataclismo, essa destruição, eles que criam. E ele continuando aqui, então, em todo lugar, ou seja, no mundo inteiro, os cidadãos serão obrigados a se defenderem da minoria mundial dos revolucionários e exterminarão esses destruidores da civilização. Quem são esses? A Igreja de Cristo. Os exterminadores de civilização que eles chamam. Então, em todo lugar, porque Jesus vem, ele vai pisar os 10 dedos do barro e ferro da estátua.
e vai exterminar Império Romano, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, todas essas 10 nações, vai esmiuçar em barro e ferro, vai virar pó. Então, por isso que ele chama essa minoria no mundo, que são de revolucionários, que são os exterminadores de civilização. Jesus vem e acaba com todas essas civilizações. E a multidão desiludida com o cristianismo, que eles criaram, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, e cujos espíritos deístas estarão a partir daquele momento sem bússola, sem direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde depositar sua adoração. Aí que fica as pessoas. Vai para Batista, vai para Presbiteriano, vai para Espírita, vai para o Católico, vai para Metodista, vai para aqui. Fica aquele negócio sem saber onde botar. Eles querem religião, e no céu não existe religião. Jesus, nem os discípulos, nem os apóstolos criaram nenhuma religião. E esse povo quer religião, eles têm que ter religião. Então eles vão ficar desesperados, mas qual a religião que nós vamos ter? Onde que nós vamos depositar a nossa fé? Então, o mundo inteiro vai depositar a sua adoração, receberá a verdadeira luz por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Isso era secreto, guardado há 150 anos. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter acesso a isso, aos livros, e eu saí procurando. Falei, pô, onde que está isso? Você imagina, não tinha internet. Por isso que eu queria tanto o livro Moral e Dogma. Então, isso vai ser uma manifestação que resultará do movimento reacionário geral, que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo. Vai ter os cristãos e os ateus serão destruídos e todos vão adorar Lúcifer, exatamente como está em Apocalipse 13, tá? Apocalipse 17. E todos adorarão a besta. Então, ambos, cristianismo e ateísmo, conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Olha um vídeo que está lá no nosso canal, eu deixei esses 2 vídeos lá, o 1 e o 2. As religiões estão acabando, para criar religião única. Eles que criaram todas as religiões, para criar religião única, chamada comunismo, que é a mesma coisa que satanismo, desse governo mundial de Satanás. Então isso aqui já está há 150 anos. O Jardim do Éden que nós falamos, há 6.000 anos. Então, são fatos que nós estamos mostrando. Adam Weishaupt, desde 1776. Vamos ver aqui, qual o objetivo desses Illuminati? Eu falo para vocês, e vocês, quando começarem a raciocinar assim, comunismo não é um partido político. É a religião mundial de Lúcifer, de Satanás, do grande arquiteto do universo. A Primeira Guerra Mundial mataram 200 milhões de pessoas para criar essa União Soviética dos comunistas. Depois da Segunda Guerra Mundial, para criar esse Estado comunista, fortalecer ainda o comunismo. Quem é que tirou o Trump lá? Os comunistas dos Estados Unidos. Quem é que quer tirar a democracia aqui do Brasil? Essa religião satânica chamada comunista. Você vê que eles são homossexuais, são a favor do aborto, a favor da prostituição, a favor do crime, da morte, da violência, das drogas. Comunismo é isso, gente. É a religião de Satanás. E eles têm essa promessa que Satanás fez a Adão e Eva, tornar cada ser humano Deus. Porque quando você se tornar Deus do comunismo, de Satanás, de Lúcifer, você pode matar, você pode roubar, você pode fazer tudo o que você quer. Não existe pecado. O iníquo vai legalizar todo o pecado. Você já imaginou a tragédia que nós já estamos vivendo? Há 10 anos eu fiz aquele filme Quebrando o Gadu contra a legalização das drogas. Naquela época, 10 anos, apenas 2,5% a 5% dos crimes no nosso país
eram punidos. Hoje é 100% de impunidade, gente. Isso que se chama adorar Lúcifer. Quer abortar? Pode abortar. Quer matar? Pode matar. Quer roubar? Pode roubar. Quer prostituir? Pode. Quer praticar sodomia? Pode. Quer praticar pedofilia? Pode. Quer praticar incesto? Pode. Quer roubar de qualquer pessoa, aí, principalmente dos pobres? Pode roubar. Isso que eles querem tornar o ser humano um Deus. Você pode fazer o que você quiser. Ou seja, isso é manifestação de Satanás na vida dessas pessoas. Então, olha aqui, isso eu já falei no programa, quando eu falei do primeiro Illuminati, Salomão. Olha o objetivo deles, era o mesmo de Salomão. Derrubar a rede de família dinásticas da elite de riquezas e privilégios, que chamamos de velha ordem mundial, que governa este mundo desde o início da civilização, para uma vantagem máxima e para o extremo prejuízo do povo. Então ele diz que esse povo que trabalha, que estuda, que rala, que consegue seus bens, sua casa, seu carro, não sei o quê, esse povo é da elite. Esse povo que vive na democracia, cada um. Quem rouba são os banqueiros, são eles, gente. Olha lá na China, só os caras no topo lá comendo caviar. Meia dúzia de pessoas e o povo lá todo chinês comendo o quê? Morcego, cobra, sapo. Olha lá na Coreia do Norte, eu não mostrei aqui, tem o maior armamento do mundo, um dos maiores armamentos do mundo. Quase 50% do povo da Coreia do Norte passa fome, comendo algas, vivem de trabalho escravo. O mesmo que a maçonaria inglesa e francesa fizeram aqui no Brasil, 380 anos de holocausto dos negros e os índios. Eu escrevi isso há uns 20 anos, ou mais, 30 anos. Acha aí na internet 388 anos de holocausto dos negros e dos índios, praticado pela sociedade secreta, que são esses comunistas. Vocês entenderam o que é? Então escuta só o que eles falam. Então o desejo e o objetivo dele é destruir toda essa família clássica, aqueles que trabalham, pagam os seus impostos. Ele diz que a desgraça do mundo é a classe média. Meu irmão, porque o povo pobre faz gato lá no morro, na favela, não paga a luz, não paga a net, não paga esses negócios todos. E os ricos lá da maçonaria também não pagam imposto nenhum, não pagam nada. E quem leva esse mundo nas costas é a classe média. E eles dizem, os comunistas, como a Dilma disse, vários deles, nós temos que acabar com a classe média. Por isso que nós ainda trabalhamos aqui pela graça de Deus com luta e dificuldade. Com essa taxa de escravidão como Salomão fazia. Salomão escravizava todas as pessoas, inclusive o povo de Deus, com altas taxas de juros lá. 666 talentos ou ciclos de ouro ele cobrava por ano, que dava aproximadamente 25 toneladas de ouro por ano, Salomão cobrava. Então isso é tudo deles. Então eles dizem que vão libertar o mundo. Tudo é mentira, tudo é o contrário, irmão. Olha aqui, ele diz, somos uma organização radical e de fato revolucionária, que busca nada menos do que ajudar os homens e mulheres comuns da raça a subir ao próximo estágio da evolução divina da humanidade. O que eles fizeram com Adão e Eva? Vamos dizer, o Satanás, o comunista lá da época, foi lá e ajudou Adão e Eva. E eles querem fazer a mesma ajuda que eles deram a Adão e Eva, eles querem dar ao mundo inteiro, transformar todo ser humano numa evolução divina da humanidade. Tem vários outros citações aqui de maçons dos altos graus dizendo que maçonaria é a divinização do homem. O homem vai sendo polido até se tornar Deus. Deus é quando ele queima a rosca lá do bode Bafomete. Aí ele vira Deus. Então eles querem um mundo todo de bicha. 100% de bicha no mundo, pronto, 100% de Satanás.
Esse é o objetivo deles. E todos vão ser chamados de deuses imortais. Mentira, conversa fiada do diabo. Isso é conversa, como se diz lá na minha querida Minas Gerais, conversa para boi dormir. Mentira deles, irmão. Eles querem destruir a humanidade toda. Olha lá o Guidestone. O mundo só pode ter 500 milhões de homossexuais, né? Eles todos são 500 milhões de homossexuais. E daí? Aí tem que matar 7 bilhões de pessoas. Entenderam isso? A divinização do homem prometida por Satanás a Adão e Eva no Jardim do Éden. Vamos passar mais adiante aqui para vocês verem? É isso. Nós descrevemos nesse nível superior como comunidade de deuses ou sociedade divina. O mundo só vai ser uma comunidade de deuses. Por isso eles começaram a chamar as favelas de comunidade. A comunidade da Rocinha, a comunidade da Mangueira, a comunidade não sei o quê. Eles querem transformar o mundo inteiro numa comunidade de boiolas, satanistas e imortais. Isso que é esse comunismo. Isso que é a sociedade secreta. É hora de terminar o reinado dos falsos profetas das religiões. Isso palavra deles. Dos falsos deuses do capitalismo e da democracia, dos ídolos maçantes que chamamos de celebridade. Eles mesmos que criaram. O que é a maçonaria francesa? Que originou lá na França. O que é a maçonaria inglesa? Que originou lá na Inglaterra. Esquerda e direita. Tudo eles que criaram. Estamos cansados dos banqueiros e comerciantes. Todos são deles. Pergunto quais os banqueiros que não adoram Lúcio, que não estão lá. Dos advogados e contadores, dos políticos e seus consultores especialistas, dos lobistas e médicos de spinning, dos agentes e militares, dos céus e dos executivos, dos anunciantes, dos gerentes de marca, dos profissionais de marketing. Eles querem destruir tudo isso que eles construíram. Eles criaram a ditadura Pinochet no Chile. Eles criaram a ditadura, depois foram lá, mataram, tiraram Pinochet para fazer democracia. Aqui no Brasil teve várias décadas a ditadura que era de quem? Getúlio Vargas. Eles que criaram, o maçom Getúlio Vargas. Você vê toda a rua, avenida aí tem o nome de Getúlio Vargas, porque ele é maçom. Senão não teria nome de rua, nem de avenida, nem de escola, nem de hospital, nem de viadutos. Então, eles criam todos, Saddam Hussein, era uma ditadura, criada inclusive lá dos Estados Unidos, lá para eles. Aí depois eles destroem essas ditaduras para fazer agora o governo mundial. Eles sempre viveram disso. Então, por isso que eles têm esses 3 deuses. Brahma, o Criador, Vênus, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Eles fazem a zeme dele e depois destroem. Eles que criam. Então, vou mostrar aqui mais um pouquinho aqui para vocês verem. Que eles dizem, nós estamos cansados das mesmas faces das pessoas superiores, dos seus truques, táticas implacáveis, para continuar enriquecendo a custa das pessoas. Estamos cansados do free dumping ou double grace, ou seja, dos idiotas, né, da democracia idiota, o idiota útil, né? De George Bush, que convence as pessoas de votar pelos ricos e dos apologistas pelos ricos. George Bush faz parte da Caveira de Ossos, grupo criado pelos Illuminati, se tudo é deles, irmãos. Aí eles falam que eles têm raiva do Bush. Se quem criou a Caveira e Ossos lá foi a mando do Adam Washington Weishaupt. Foi a mando dele. Ele pegou o William Huntington Russell e falou, meu amigo, eu já te ensinei aqui na Inglaterra como você vai fazer. Você chega nos Estados Unidos, você vai criar guerra civil, mas você vai criar a maior boca de fumo do mundo, chamado Caveira e Ossos. Em 1800, irmão. Hoje não é surpresa, todo mundo inteiro sabe que a maçonaria controla o tráfico de drogas. Essa instituição que adora Satanás.
Antigamente, é o Beira-Mar que é responsável por isso, é não sei o quê. Hoje a pessoa sabe que são eles, irmão. Eu batalhei muito sobre isso. Vê aquele vídeo, o filme que eu fiz de 1 hora, acho que 20, quebrando o gadu, que eles fizeram para legalizar as drogas, quebrando o tabu. E eu fiz um plágio, quebrando o gadu. Olha lá para você ver quanta informação que eu coloquei do mundo inteiro. Livro que eu traduzi do inglês, que não tinha aqui. E fui pegando e conseguindo, depois baixando, para levar essas informações. Hoje está tudo mastigado aí. Então, eles querem aqui, que convença as pessoas de votar pelos ricos, apologista pelos ricos, e estão cansados das religiões abraâmicas, que mantêm bilhões de pessoas de joelho como escravos a um ser tirano e psicótico disfarçado de Deus. Os livros de Adam Westenhaupt, ele chama Abraão, Isaac e Jacó, Jesus Cristo, Yahvé, de psicopata, de doido, de malucos, de não sei o quê. Os livros eu mostrei aqui. Eu fiz o resumo de uns 20 livros deles. E eles dizem aqui, essas religiões abraâmicas, que vieram de Abraão. Mas Jesus Cristo veio de Isaac e Jacó, a descendência de Jesus. A fé abraâmica de Abraão é então lá. Os católicos, não estou falando cristãos, católicos, judeus e muçulmanos. Olha os livros deles. Os católicos, o juramento dos jesuítas. Você pega um cristão, você mata, você estupra, pega essa mulher, está grávida, você corta o útero dela, tiver criança e mata, que você vai receber muitos benefícios. O Alcorão, mesma coisa, você pega um cristão, você mata, você rouba, você estupra, você faz tudo isso. Pega o livro dos judeus, está lá escrita a mesma coisa. Você pega o cristão, você mata, você rouba, você estupra, você faz tudo isso. São 3 religiões anticristãs. 3 religiões anticristãs. O mesmo juramento deles. O Talmud dos judeus, o Alcorão e o juramento dos jesuítas. Eu já mostrei aqui, quando eu falei aqui do Natal, a última vez, falei ali dentro, botei o juramento dos jesuítas. Por que eles criaram esse Natal, gente? É uma instituição anticristã. O Vaticano foi criado em 1929 pelos comunistas, para ser uma instituição comunista. O Estado de Israel também é uma instituição comunista, sionista, a falsa sinagoga de Satanás, dos que se dizem judeus e não são. Esses que vieram dos czares da Rússia, esses falsos judeus, esses comunistas da Rússia. Isso que chama comunismo. Eles querem botar todo mundo comum adorando Satanás. Igual o bem que eles fizeram, Adão e Eva, eles querem fazer para o mundo inteiro. Vamos ver mais um pouquinho aqui, mostrar aqui as intenções deles. Você sabe que a humanidade é capaz de muito mais. Não é hora de fazer mudanças reais? Não é hora de aproveitar nossa herança divina? Deixa eu botar isso na outra linha. Nós somos os Illuminatis. Nós somos os mensageiros do Deus verdadeiro. Abraxas. Esse daqui. Satanás, Lúcifer, a serpente, o dragão. Isso que é o comunismo. Eu explico aqui para vocês a Segunda Guerra Mundial. Ninguém entendia nada de guerra. Eu fiz um estudo aí e mostrei. O Hitler, a metade do corpo dele vermelho é a metade azul. Eu me lembro dessa imagem que eu coloquei lá. Hitler era da direita ou da esquerda? Então vamos raciocinar. Hitler estava combatendo contra a Rússia. A Rússia, então, é da esquerda. Se ele estava combatendo contra a esquerda, então Hitler, o Cavaleiro Templário, era de direita. E assim ele raciocinou. Vamos exterminar os judeus, vamos fazer esse trabalho todo aqui, que nós estamos fazendo a coisa certa. Aí quando a guerra fecha o negócio mesmo, que o bicho começa a pegar, a Inglaterra e os Estados Unidos entram de vez na guerra. Estados Unidos e Inglaterra, você sabe que os Estados Unidos é colônia da Inglaterra.
Eles são de direita. Maçonaria inglesa. Eles entraram na Segunda Guerra Mundial a favor de quem? Da Rússia, que era esquerda, ou a favor de Hitler, lá na Alemanha, que era direita? Já fiz esse estudo aqui várias vezes, vou repetindo, para o raciocínio de vocês se fecharem. Estados Unidos e Inglaterra deveriam entrar apoiando o Hitler, mas foi ao contrário, entraram a favor da Rússia. Traíram o Hitler, assim como o vice-presidente do Trump traiu ele, lá no Congresso agora. Na maior cara de pau. Irmão, aquilo é um ninho de cobra, de serpente, de dragões. Aquilo é um comendo o outro, um destruindo o outro. É assim o tempo todo. Então, o Hitler perdeu a guerra, pegaram a Alemanha, dividiram a metade da Alemanha para os comunistas, a metade para a direita, para os Estados Unidos e a Inglaterra. Lembra o Muro da Vergonha? Pronto. E o Hitler foi o idiota útil. O que ele ganhou? Nada. Fez, aprontou um montão de coisa. É isso que eu digo. Enxugou gelo, furou buraco na água, peneirou fumaça. Assim que esses caras fazem, assim que fez Salomão. Assim que estão fazendo esse Dória aqui em São Paulo, o outro aqui, lá nos Estados Unidos, na França. Isso tudo termina em nada. Salmo 127:1. Se o Senhor não construir, não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Trabalho em vão. Isso dito há 3.000 anos ou mais pelo rei Salomão, pai de Salomão. Salmo 127:1. Inútil vos será levantar de madrugada e fazer o seu penoso trabalho. Olha o trabalho penoso que eles fazem, mata aqui, mata ali, e rouba daqui, cria o vírus aqui, cria vacina aqui, e vão matar mais aqui, e vão matar. O trabalho penoso que eles fazem. No final, só morte, roubo e destruição. Não constroem nada. Vocês não conseguem ver isso na história do mundo todo? Depois da Segunda Guerra Mundial, criaram o Estado sionista, um Estado comunista de Israel. O maior sonho da ONU é sair dos Estados Unidos e para Israel, para instalar-se o governo mundial de Satanás, o governo mundial do anticristo. Aquele que começou lá no jardim do Éden, a mesma M, aquela desgraça que fede. Maçonaria, dos olhos vendados, você é Deus, você é imortal. Apocalipse 17:17. Foi permitido a besta reinar, para que cumpra o seu intento. Eles têm uma mesma ideia, até que se cumpram as palavras de Deus. A mesma ideia, de 6.000 anos, lá do Jardim do Éden. Qual a criatividade desse povo? Brahma, construtor. Venus, né? O preservador. E Shiva, o destruidor. Não serve para nada. Então, esse demônio aqui, que ele chama de Abraxas, esse bode Bafomete, esse andrógeno. Quando eu disse isso, não, Deus da maçonaria é Jesus Cristo, é os 3 pontinhos, Pai, Filho e Espírito Santo. Quiseram me empurrar essa mentira para cima de mim. Não, maçonaria não existe mais, é do tempo de Dom Pedro, isso já acabou. Meus parentes, pessoas da minha família, querendo botar isso na minha cabeça. Eu fui para a palavra de Deus, não está aqui na palavra de Deus. Foi permitida a besta, ela vai reinar por 7 anos, que é o topo da pirâmide. Vocês estão vendo aqui
que eles dizem, ó, nós somos Illuminati, nós somos o mensageiro do verdadeiro Abraxas, do bode Bafomete, de Satanás. Não tem mais isso escondido. Aqui é de um grupo de rock que teve aqui no Brasil em 2018, Abraxas, um grupo, uma banda de rock satanista. Todo esse rock é satanista. Aqui, ó, lá da Alemanha. Teve aqui no Brasil em 2018. Vamos ver mais um pouquinho aqui adiante. Olha o que eles dizem aqui. Nossa missão é trazer à humanidade a plena união com o Deus verdadeiro. Que eles voltam aqui, qual é o Deus verdadeiro dele? Abraxas. Não é Jesus Cristo, não é o Deus do Antigo Testamento, que Salomão também abandonou. Por que Salomão está lá no trono grau 33? Não está Jesus Cristo? Não está Yahvé, o grande eu sou? Yeshua HaMashiach? Está lá Salomão, gente, que abandonou Deus. Então ele diz aqui, ó, podemos mostrar com isso que pode ser alcançado usando as teorias de Einstein sobre a relatividade geral e espacial e a mecânica quântica. Agora um montão de gente estudando mecânica quântica, não sei o que os demônios vão se materializar. O CERN, que está lá no... E até colocar aqui, não deu tempo. Aquele acelerador de partículas, lá em cima, onde tem um edifício, tem esse Deus Shiva. Aquela mulher com vários braços, né, pares de braços assim, num arco, aí tem lá Shiva, a destruidora, e eles estão querendo encontrar, como dizer, Deus, lá no centro da Terra, encontrar Shiva, com esse acelerador de partículas, materializar Deus, criar Deus. Isso que eles estão fazendo, gastando dinheiro, uma fortuna, um tempo. Nossa religião é chamada de iluminação. Olha, não tem mais, quando eu falava isso, você vê agora nos livros dele, nossa religião é iluminação. Nós emergimos da sombra para lançar a luz de Abraxas. Olha aqui, ó, luz de Abraxas, que é aquele anjo caído lá do inferno. Ó. A religião, eles querem iluminar o mundo com as trevas de Abraxas. Aqui, ó. Neste mundo obscuro, para trazer iluminação a todos. Aqueles que consideram Adam Weishaupt o mais controverso grão-mestre dos Illuminati, como um monstro que tenta criar uma sinistra nova ordem mundial, ao conselho deles. Devem se preparar para enfrentar os seus preconceitos, porque eles vão se estabelecer aí. Já estão. Olha aqui o que esse Adam Weishaupt, ele diz, de fato deseja derrubar a religião convencional de todos os governos opressivos. Eles que criam esses governos opressivos, as ditaduras, e eles querem criar, só será uma ditadura mundial, botar a marca da besta para escravizar as pessoas, saber o que as pessoas compram, vendem, onde que elas vão. E ninguém compra e vende se tiver a marca deles, o controle deles. Olha o que ele diz aqui. Eles realmente desejam criar uma nova ordem mundial, eu sempre coloco, do anticristo. Esse é um governo de Satanás, não tem nada a ver esse governo mundial que está criando aí agora de 7 anos. 100% de Satanás, que libertaria a humanidade das garras da velha ordem mundial que governou satanicamente a Terra desde o início dos tempos e que continua a governar até hoje. A missão de Weishaupt ainda não acabou. Está vendo o que ele disse aqui? A missão deles, da nova ordem mundial, ainda não acabou. A nova ordem mundial não está construída. Falta aqui o topo que eu mostro para vocês. Ó. O olho de Lúcifer aqui. Ó. A pirâmide está aqui, não está acabada ainda. Ó. Aqui embaixo tem algarismo romano, 1776. Aqui a nova ordem do século. O mundo não está iluminado. Falta o topo, que é igual 7 anos, que vai acontecer agora.
3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da maior destruição. E nesse momento aqui eles vão reconstruir aquele prostíbulo de Salomão lá em Jerusalém. Estão vendo? Agora aqui a gente já estamos terminando. Então eles querem encontrar a busca do cálice sagrado. Foram a busca da arca perdida, a busca da aliança, da arca da aliança perdida, tudo para reconstruir, para botar no templo de Salomão lá. Esse templo é de Salomão, não tem nada a ver com Deus. E eles querem encontrar o cálice de que Jesus fez a ceia lá. Eles querem encontrar a lança com a qual o soldado romano transfixou Jesus. Então, eles querem tudo isso, mas pega qualquer coisa lá, coloca lá dentro do templo, pronto. Agora o verdadeiro Messias vai se manifestar. Satanás é um imitador fajuto de Jesus Cristo, das coisas de Deus. Ele fica querendo imitar essas coisas. Então, todos vocês que desejam acabar com o domínio corrupto das elites ricas, que são 100% eles. Como os que governam Wall Street e dinastias malignas, como a família real do Reino Unido, maçonaria da direita e da esquerda, como expliquei aqui agora, a Segunda Guerra Mundial. Não tem lógica nenhuma, irmão. Os banqueiros Rothschild, todos deles, todos falsos judeus que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, estão preparados para ajudar o nosso grande esforço para mudar esse mundo obscuro. Gente, é tudo mentira o que eles falam. É hora de dissipar a escuridão, está na hora da iluminação. É hora de começar uma nova busca pelo Santo Graal. Vai contar a conversa fiada no inferno. Para mostrar aqui a vocês, esse livro que está aqui, Maçonaria e Engano Fatal, escrito por 2 ex-maçons, Jim Shaw e Tom McKinney. Aqui, acho que dá para ler aqui no livro, tá vendo? Aqui em cima ele tem essa tarja vermelha, ele está dito assim, olha, o que está aqui, a cerimônia de iniciação do grau 33, revelada pela primeira vez na história. Aqui no final, aí tem esse ritual, aqui, palestra do 32º grau, porque o grau 33 é um cargo administrativo, que na realidade vai até o grau 32, olha aqui, palestra do 32º grau, está aqui. Então, quando eu passo aqui a página 173, aqui na página 174, página 175, então nós vamos ler aqui, Vou ver se eu consigo ler, que a letra aqui para mim ficou bem pequenininha, que eu quis botar o livro também para vocês verem. Diz aqui, todo triângulo equilátero é um símbolo de trindade, como são todos os grupos de 3 na loja, como o Sol, a Lua e o Venerável Mestre. No símbolo místico sagrado AUM, A1 dos hindus, cuja origem e significado ninguém aqui sabe. A grande trindade dos arianos era simbolizada pelos adeptos entre os hindus. Ele simbolizava o supremo Deus dos deuses. Os Brahmas, por causa do seu sagrado e terrível significado, hesitavam pronunciá-lo em voz alta, e ao fazê-lo colocavam mão na boca para abafar o som. Este nome Lucifero para Deus é composto de 3 letras em sânscrito. A primeira letra é A, representa o Criador, Brahma. A segunda letra, U, representa o preservador, Vishnu. E a terceira letra, M, o destruidor, Shiva. A1, ele se pronuncia assim, A1.
coisa, que acelerada, que pornografia, que besteira, né? Então você chega lá, os caras estão lá gemendo. Você pensa que o cara está sentando lá em cima do obelisco? Não, eles estão cultuando o demônio deles lá. Fica assim. Aum, 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 A-U-M. Esse é o Deus da maçonaria. Por isso que eles gostam de gemer, né? A representa o Criador, Brahma. U representa o preservador, Vishnu. E M representa Shiva, o destruidor. Então tá vendo aqui, ó, todas essas coisas podem ser aprendidas através do estudo da concentração e contemplação, nos foram legadas por nossos ancestrais por intermédio de Zoroastra e Pitágoras. Lembra que eu mostrei aqui Salomão, o primeiro considerado o primeiro Illuminati, Pitágoras, o segundo Teorema de Pitágoras? Lembra daquela religião de Pitágoras que eu falei? Tudo para vocês verem, entenderem isso, tudo está conectado direitinho com eles. 100% Satanás, 100% Lúcifer. Agora, vocês querem ver um pouquinho aqui da moral deles? Deixa eu ajustar isso aqui, que eu fiz aqui tão rápido hoje. Quer ver? Quero ampliar aqui um pouquinho, ver se ajuda a ler aqui, ó. Nesse mesmo livro que eu já mostrei isso, o caráter, a conduta do maçom aqui, ó, mentir ou cometer perjúrio. Que diz aqui, ó, os maçons juram manter os segredos de outro maçom, protegendo-o mesmo que isso exija ocultar a evidência de um crime. Em algum grau, a traição e o homicídio são exceções. Em outros graus superiores, não há exceção para esta promessa de esconder a verdade. As obrigações, se os ensinos maçônicos, forem aceitos, pode exigir que o maçom preste falso testemunho, cometa perjúrio, ou no caso de um juiz, dê uma sentença falsa, a fim de proteger outro maçom. A Bíblia é novamente muito explícita ao ensinar que jamais devemos mentir ou proteger falsos testemunhos, e afirma que os mentirosos serão atirados no lago de fogo. Êxodo 20, 16, Provérbio 19, 5, 9, Efésios 4, 15, Apocalipse 21, 8, etc. Então está dizendo aqui que o maçom, mesmo sendo um juiz, e um irmão seu cometeu um crime, você é obrigado a soltá-lo. Por isso que eles matam, roubam, todos os corruptos são da maçonaria, e todos eles estão soltos aí. Nunca foram, prenderam aí esse tempo aí para fazer essa onda, essa palhaçada do Sérgio Moro, aí chega lá e diz, ó, meu amigo, Sérgio Moro, você fez pacto comigo aqui com o diabo. Eu que mando na sua vida, você não manda nada. Ó, solta esse povo todo aí. Deixa que o dinheiro é nosso. E não devolve nada para o povo de onde eles roubaram. É assim, a brincadeira deles é assim, gente. A brincadeira deles é assim. Misericórdia. Aí vocês vão acreditar que eles vão dominar o mundo, vão ser honestos, vão controlar o mundo? Não. E aqui acho que é o último para a gente terminar. Hoje já... passei de meia-noite, é o último. Mas comecei um pouco tarde, né? Vai dar 2 horas. No livro peculiar, esse que está aqui, ó, tá vendo aqui na minha mão, ó. Livro já antigo que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Sociedade Secreta. Esse é um livro deles. O autor é Sérgio Pereira Couto. Aqui na página 66 está o que está escrito ali. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, na página 66. Ó. Aqui, ó, onde está a minha mão aqui, ó. Eu tirei esse estudo aqui, ó, tá? Então tá aqui, ó.
No livro secular Sociedade Secreta, de autoria de Sérgio Pereira Couto, edição de 2005, na página 66, os Illuminatis afirmam que os iniciados, quer dizer, os maçons, nos altos graus 30, 31, 32 e 33, têm a capacidade para transformar a si mesmo na própria divindade. Eles se tornam deuses acima do grau 30, aquilo que a gente sempre falou. Aí já são automaticamente entre os Illuminatis. Os Illuminatis são 13 graus só. Esse é o rito escocês antigo e aceito, são 33 graus. Já tem o rito, como que é o rito? De 18 graus é o outro rito. Escocês é esse. Eu esqueci o outro rito. Tem vários ritos, tá? Mas esse é 33. Então ele diz: os iniciados maçons dos altos graus têm a capacidade para transformar a si mesmo na própria divindade. É Deus. Aquilo que Satanás falou para Adão e Eva há 6.000 anos. Eles se tornam deuses no andrógeno masculino e feminino, divino e alquímico, bode Baphomet. Aqui ainda botei o endereço do site que isso eu estava fazendo, dando aula, né? Para nós maçons, ele continuando dizendo, é importante a figura do Deus da luz, Lúcifer, que chamamos de Baphomet. Sobre ele devemos ter uma ideia básica. Somente com Baphomet a iniciação é completa. Você quer se tornar Deus na maçonaria? É só Deus Baphomet, Lúcifer, aquele andrógeno, aquele que é masculino e feminino. Agora olha o que está escrito aqui embaixo em preto. Com os deuses escravizadores e seus grilhões, o Deus dos cristãos, Jesus Cristo, o trabalho iniciático está castrado. E a iniciação completa não é possível. Não é possível você se tornar Deus na maçonaria com Jesus Cristo. Por isso que o Abimael chegou lá e saiu. Falou, não, mas de jeito nenhum. Não vou tornar Deus na maçonaria. Aqui eu quero sair, pegou o kit classe C dele, saiu e botou a boca no trombone. O mesmo que Alberto Pike fala no livro dele, e todos os outros dizem, a maçonaria é uma religião e contém instruções religiosas na sua loja. E acho que é o Albert Mackay diz que a divindade da maçonaria não é Jesus Cristo. Porque lá nós afirmamos, ousam os maçons a afirmarem, Buda não é Deus, Confúcio não é Deus, Maomé não é Deus, Jesus Cristo não é Deus, aquilo tudo. Lembra que eu mostrei no programa de terça-feira passada? Aquelas 9 colunas lá? Exatamente isso. Hoje não tive tempo de botar essa citação aqui, do Albert Mackay. Vocês estão vendo então que você pode só tornar Deus, como está aqui no livro de Ezequiel 28, Ezequiel 34, o rei de Tiro, Salomão, que Deus eles transformaram nesse bode boiola aí, homossexual. Então é isso que o comunismo quer fazer nesse governo mundial, transformar todo mundo em bicho e todo mundo adoradores de luz. E isso chama-se comunismo, uma religião do capeta. Isso não é partido político. Isso vem desde Adão e Eva, gente. São sociedades secretas. Isso não é nenhuma novidade que eu estou falando há 40 anos. Agora todo mundo pode ver. Agora imaginem as pessoas me dizendo que eu era louco, que eu era doido, que eu era mentiroso. Eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Falei, vou perseverar até o fim que o Senhor vai me honrar. E fui pesquisando e mostrando literatura. E nunca encontrei alguém para dizer que eu estava falando mentira. Nunca nos debates, nós fizemos 4 debates na Rede TV, o R.R. Soares e o Silas Malafaia mandaram tirar o programa do ar. Porque não tinha ninguém para nos opor. Então, essa religião que está aí, comunismo, que tomou já conta dos Estados Unidos, o comunismo tomou conta dos Estados Unidos com Obama. Botou a Bíblia embaixo do braço,
subiu nos púlpitos lá da igreja, pregou como pastor, como fizeram Lula, Dilma aqui no Brasil, todos esses puleiros aí do sistema religioso, entrou com a Bíblia embaixo do braço. Né? Eu lembro, tem a reportagem que a Dilma um dia estava na Bahia, no outro dia estava aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia do Diabo como é que é? Do Mané Ferreira. Como é que pode? Mulher lá no meio da Umbanda, com aquele pessoal todo, no outro dia no púlpito ali. Então isso é para isso mesmo. Essas religiões foram feitas para isso mesmo. Então o Obama depois no final disse, olha, a Bíblia não tem nada que presta. A única coisa que presta da Bíblia é o Sermão da Montanha. Que ele falou só isso. Você vê, um cretino desse, olha lá, destruiu os Estados Unidos, bem feito. Vocês quiseram esses homens? Quiseram esse satanista? Então é satanista. Então não vem com essa conversa fiada que comunismo é um partido político. Gente, quando nós falávamos olha, cuidado, os comunistas sacrificam crianças. Eles comem crianças. O pastor que viveu lá, contando o sacrifício de crianças que eles faziam lá na Rússia, no comunismo, nesses da sinagoga de Satanás. Não, é mentira, comunista não come criança. É por isso que eles diziam, gente, são satanistas. Comem hoje, matam e sacrificam crianças. Então eles usam esse rótulo agora desse comunismo para unir o mundo todo. E esse comunismo vai salvar o mundo, e todo mundo vai ser Deus. Imagina todo mundo se sentindo Deus, fazendo tudo o que você quer. Eu quero matar, chega lá, mata 2. Eu quero matar 10, mata 10. Eu quero roubar o cara ali da esquina, eu posso roubar, todo mundo é Deus. Você imagina o inferno que isso vai virar. Porque Deus pode fazer o que Ele quer. O que faz esses homens aí? Vão lá, roubam daqui, roubam de lá. Pode, ô Michel Temer, você chega lá no cofre público das pessoas que pagaram seus impostos para sustentar aquelas prostitutas de Salomão, roubam 2 bilhões e 600 milhões e é preso. Aí vai um boiola lá do maçom grau 33, queima a rosca lá com segurança do Temer e solta o Temer. É isso que é ser Deus, gente. Você imagina quantos deuses que já tem aqui no Brasil? Então não precisa nem mais de capeta aqui no Brasil, não. Já tem muito Deus aqui no Brasil. Não precisa nem de capeta mais aqui, não. É esse que é o sentido da divinização do homem. Como Deus fala lá, há 2.700 anos revelou o profeta Ezequiel, capítulo 34, o último versículo 31. Vós sois meus servos. Vós sois homens. Eu, portanto, sou Deus, o vosso Senhor. Pronto. O rei de Tiro lá, não, porque eu sou Deus também. Aí Deus fala com Ezequiel, vai lá e fala para o rei de Tiro que ele não é Deus. O que aconteceu com Salomão, gente? Então, é esperar para ver. Porque está tudo revelado. Para mim não tem novidade nenhuma, nem para vocês. O vexame, aquela mesma desgraça que aconteceu com Adão e Eva, os 2 idiotas, imbecis. Agora, muito mais imbecil, é um cara que 6.000 anos depois está acreditando que esse comunismo de Satanás, de luz, o dragão, vai controlar o mundo. Vai abençoar o mundo como abençoou Adão e Eva. Meu irmão, é o fim de uma civilização nós estamos vivendo. Eu não sei se 2030 é suficiente, a gente não sabe o dia nem a hora. É só esperar Jesus arrebatar a igreja e dizer ao Satanás, faz a tua farra aí de 7 anos. Aí depois Jesus volta, pisa o lagar e inicia aqui o milênio com a igreja dele. O sétimo dia, o tempo do descanso da igreja, que é o 7º milênio. Então, falei rápido, corri, mas olha as informações que eu botei para vocês, confirmando tudo que está na Bíblia, confirmando tudo que eu falo há 40 anos, está aí direitinho, e acontecendo tudo direitinho.
Se existe um homem que, abaixo de Deus, merece credibilidade nesse país e por parte desse mundo, é o Dr. Pedrosa. Estou falando isso com toda humildade. Eu disse abaixo de Deus. Sou servo do Senhor. Quantas dessas verdades aqui o Silas Malafaia falou para vocês? Aquele boiola daquele Papa lá no Vaticano. Quantas dessas verdades ele falou para vocês? Hein? Quantas verdades a maçonaria abriu as portas e contou o que eles fazem? Como aqueles são deuses, eles podem matar, roubar, e tem que fazer esse ritual de Bafomete. A reunião de homossexualismo, por isso eles filmam, fotografam, fazendo sexo com animais. Aquilo que Moisés denunciava lá em Levítico 18, há 4.000 anos. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas acharam que isso é novidade. O mundo é uma burrice total. O mundo está, como Deus fala em 1 Coríntios 13, a sabedoria do mundo é loucura. Não tem mais sábio na face da terra. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, e quem é sábio ganha almas. Esse é o conceito de sabedoria que nós temos. Que Deus possa recompensar você, meu irmão, a sua sinceridade, o seu desejo da verdade, de pregar e divulgar a verdade. As pessoas, o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas. Nós vamos chegar num mundo de 100% de burrice. Acho que nós já estamos no 95, 97, 98% de burrice no mundo. As pessoas não conseguem raciocinar, não conseguem perceber as coisas que estão acontecendo. Você que é um privilegiado, que é um servo de Deus, tem a sua mente, o seu coração puro, separado para Deus. É o mundo dos idiotas. Quanto mais imbecil o cara é, mais ele se sente Deus. É a mente de Satanás, mente cauterizada, mente destruída. E vamos deixar aqui o convite, se você quiser tornar-se sábio, como morreu o idiota de Salomão, chama o sábio Salomão. Você imagina a época, todo mundo falando sábio Salomão, o maior idiota do mundo. O que acabou o governo? Ele dominou o mundo, era o império ali de Israel dominando o mundo inteiro. Não deu em nada. Reino de Israel dividido, ele saiu do reino, morreu. O reino de Israel do norte e do sul viraram escravos. O reino do norte, das 10 tribos de Jacó, desapareceram no mar. E só as 2 tribos do sul, de Judá e Benjamim, que se afastaram de Deus, Deus ainda colocou eles 70 anos de escravidão na Babilônia. Para ver se eles aprendessem alguma coisa. Sou feliz, irmão, muito cansado às vezes, muitas lutas, provações, humilhações, de tudo para me derrubar, mas não consegue. Muita coisa, algumas coisas eu falo aqui com os irmãos, mas tendo as coisas assim baixas, eu lido com pessoas satanistas, irmão, são pessoas baixas, capazes de tudo, homens e mulheres, de mente cauterizadas. São esses os meus inimigos. Pessoas imbecis, não têm um mínimo de temor e de conhecimento a Deus. E eu continuo firme na luta, mas não é fácil não, irmão. É batalha espiritual dia e noite. Você vê isso aqui que a gente conta, as pessoas acreditarem que eles são deuses. Então deixa o convite de Jesus como esperança para essas pessoas, Mateus 11, de 28 a 30. Que ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Descanso para as vossas almas.
a salvação em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Foi isso que Adão e Eva conseguiram. E tornaram-se imortais? Não. Tornaram-se imbecis, pecadores. E esse pecado todo estendeu a todos nós. Mas Deus ainda teve uma segunda chance, levantou os profetas, trabalharam contra Salomão, todas as besteiras que Salomão fez, e profetizaram a vinda de Cristo, e ele veio e deu conta do recado. E ele está voltando. Fiquem tranquilos, povo de Deus. Deus sempre salvou o povo dele, o menor número que fosse. Mas são só os santos, puros, os separados. Take it easy. No stress. Mantenha calma. Jesus está voltando. Ele conhece a igreja dele e ele é conhecido da igreja dele. Eu conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Fique tranquilo. Esse circo, essa palhaçada toda que está acontecendo no mundo, essa vergonha, essa roubalheira que fizeram com o Trump lá, e que vão tentar fazer agora aqui com o Bolsonaro para transformar todo esse povo aí em Deus. Todo mundo quer virar Deus. Eu posso matar, eu posso roubar, impunidade total. É o que eu falo, que esse anticristo, que ele vai se assentar lá nesse prostíbulo, nesse templo de Salomão, querendo parecer Deus, ele é um iníquo. Vai legalizar o pecado, não vai existir mais pecado, tudo é permitido. Como o apóstolo Paulo diz lá, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. E é o que vai acontecer agora. Porque eu estava lembrando hoje aqui, fazendo um estudo, e veio na mente. Quando Abimael entrou na maçonaria, ele entrou lá. Aí eu falei, mas Abimael, você era crente, seu pai pastor batista, aquele negócio todo, você era presidente da juventude batista capixaba, lia a Bíblia, conhecia a Bíblia. Você entrou na maçonaria, a maçonaria disse que você podia mentir, você aceitou isso. Eu falei, porque eu queria ficar rico mesmo. Não aceitei. Aí eu pedi para ele falar isso para os meus filhos, estava lá em Vitória, perto da primeira igreja batista, assim, no pátio lá de Vitória, a beira-mar ali de Vitória. Aí eu falei, fala para os meus filhos, a primeira coisa que você aprendeu na maçonaria, mentir. Como é que um cara cristão, o diabo vai dizer para ele, olha, você pode mentir. Tá? E o cara, legal, bacana, aí eu vou mentir. Aí diz, você pode prostituir, você pode matar, você pode roubar, você pode cheirar cocaína, maconha, pode beber. Eu perguntei o meu tio Isaías, falei, tio Isaías, o senhor é crente batista, né? Eu era bem jovem ainda, tinha entrado na faculdade recente, encontrei com ele, tio, por que o senhor bebe, por que o senhor fuma, se o senhor é crente? Ele falou para mim, lá dentro da maçonaria, todos os pastores bebem e fumam. Ele não me falou mais nada, mas provavelmente queimam a rosca, tem outras mulheres, matam, roubam, participam de corrupção, lavam o dízimo e oferta com dinheiro de tráfico de droga, porque tudo isso eu descobri depois. Mas o diabo diz que pode. E os caras estão lá e aceitam. Graças a Deus conseguimos tirar o tio Isaías de lá. Ele pagou um preço muito alto, tiraram os filhos dele, botaram os filhos dele para o exterior. Todos os imóveis que ele tinha alugado botavam pessoas corruptas para destruir todas as coisas dele. Ele pagou um preço alto, mas eu tenho certeza que ele está no céu. Pelas verdades que ele falou, ele era grau 18, Rosa Cruz. Gente, quantas pessoas pagaram um preço alto para essa verdade chegar a vocês? Se vocês não valorizarem isso, gente, Deus vai dizer assim, olha, vocês tiveram tudo aqui bem na mão de vocês, de graça, e vocês não valorizaram. Mas isso foi é um preço muito alto que nós pagamos e temos pago para tudo isso chegar a vocês.
Porque Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, mas ele veio também para desfazer as obras do diabo. E quem não faz esse trabalho não está fazendo a obra de Deus. Ah, irmão, não, deixa para lá. O Billy Graham está queimando no inferno. Perguntei, passei um e-mail lá para eles há uns 20 anos, por que vocês não participam disso? Por que vocês falam de maçonaria? Nada. Encontrei o nome dele lá no site de Louisiana, da loja maçônica, como membro de honra da maçonaria. Jesus disse, a palavra de Deus foi revelada lá em Apocalipse 9, depois daquele, Apocalipse 9, de Ezequiel 8, depois de Ezequiel 8, os que levam o ramo ao nariz, vem Ezequiel 9, Deus diz, olha, você marca com o meu selo aqueles que lutam e gemem por causa dessas abominações que fazem aqui em Jerusalém, dessa maçonaria, da sociedade secreta, dos que levam o ramo ao nariz, enche a terra de violência e me irrita, você marca com um selo na testa, esse é o meu povo, nele você não toca. Agora, começa pelo meu santuário, manda matar todos, homens, mulheres, crianças, todos que tiverem lá. Mas começa pelo meu santuário, que é a pior porcaria desse mundo. Matem todos. Mas os que lutam e os que gemem, por causa dessas abominações de maçonaria aqui em Jerusalém, se marca com selo na testa esses que lutam e gemem com essas abominações e ninguém toca neles. Promessa de Deus. Ezequiel 9. Leia lá para você ver. Deus é justo. Ele não é palhaço. Ele é misericordioso, mas ele não é bobo. Que Deus te dê coragem e sabedoria para quebrar essas obras de Satanás e abençoar essa nação. A única forma que temos de abençoar essa nação somos nós, portadores da palavra e do poder de Deus, da mensagem de Deus. E lembre-se, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, para sermos templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus disse, onde quer que fores, eu serei seu pequeno santuário. Jesus, até o dia de hoje, é o nosso santuário, o nosso templo. E no futuro, Apocalipse 21, 22, no céu não existe templo. O templo é o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, e o Cordeiro, Jesus Cristo, e depois o Espírito Santo que sobe com a igreja. No céu não existe templo, não existe religião. Jesus não criou religião, nem os discípulos, nem os apóstolos. Como o apóstolo Paulo, nós lemos hoje aqui em Efésios 5. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus abençoe essa nação, abençoe esse mundo. E que Jesus volte logo, para que todos mantenham a sua fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha quantas besteiras estão aí pela internet. Olha o conteúdo que nós temos aqui. Olha se tem lá. As pessoas gostam do engano, da mentira, gente. Aqui nós trabalhamos 100% o tempo todo com a verdade. Aqui só ficam pessoas que estão interessadas com a verdade e que têm tempo para passar, como nós fizemos hoje, 2 horas de programas, desfazendo as obras do diabo e dando honra e glória ao único, o Cordeiro, que é digno de toda honra e glória, somente a Ele é dado. E vamos assim até a volta de Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pelas suas orações, pela participação conosco. Ajude a divulgar cada vez mais, irmão. O Brasil só pode resistir a tudo isso que passou nos Estados Unidos. Comunismo é uma religião satânica. Já dita há muito tempo pelo pastor, escrevi o nome dele aqui, Willy Brandt, né? Que ele ficou preso, acho que 10, 15 anos lá na Rússia, falando de todos, Black Sabbath, sacrifício de criança que esses comunistas fazem. Um grande abraço em todos.
Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus abençoe a sua vida, porque abençoando a sua vida, estará abençoando essa nação. Essa nação precisa de homens de Deus, precisa de mulheres virtuosas, não mulheres que nem a Eva, cheia de vaidade. Que Deus possa abençoar todos nós, em nome de Jesus. Amém.